de Abreu, né? Sou médico radiologista, responsável pelo serviço de imagem aqui do Hospital Mãe de Deus. Contar assim, sobre o período que a gente viveu relacionados com essa tragédia, vamos dizer assim, climática que se abateu sobre todo o nosso estado. Particularmente aqui no Hospital Mãe de Deus, a gente sofreu realmente uma invasão das águas que comprometeram estruturas importantes, o que motivou o fechamento completo do hospital durante quase 2 meses, né? Olá pessoal, meu nome é Fabiano Ritter, radiologista há 24 anos, resido na cidade de Lajeado, onde trabalho no Hospital Bruno Bor e coordeno há praticamente 20 anos no serviço de residência médica. Aqui em Lajeado estamos acostumados com as enchentes, mas essa de maio que nos assolou foi realmente histórica, devastou a cidade, varreu a parte alagável, a parte não alagável ela inundou, então a gente lidou com uma catástrofe que a gente não sabia lidar, nunca antes vista. Eu sou Alice Chu, médica radiologista, trabalho em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Queria contar um pouquinho para vocês de como foi e como está sendo esse período de enchentes no nosso estado. Então, as chuvas foram maiores do que o habitual, inicialmente no interior, em que alagaram cidades que já tinham sido alagadas em anos anteriores. Esses rios que desaguam no nosso rio Guaíba, nosso lago Guaíba, tiveram uma altura maior do que o habitual, e depois vieram as chuvas na nossa cidade, em Porto Alegre. Então, nesse período em que nós estávamos nos preparando para ir para a JPR, algumas ruas já estavam alagadas, mas nada além do nosso habitual. A gente não esperava que, enquanto estivesse fora da nossa cidade, ficasse cada vez pior e ocorressem alagamentos de bairros inteiros em Porto Alegre. Meu nome é Carol Cunha, eu sou médica radiologista e trabalho na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, a cerca de 13 quilômetros da capital, e tem aproximadamente 350 mil habitantes. Infelizmente, Canoas foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de maio desse ano. Cerca de 2/3 da cidade ficou submersa, inundando cerca de 80 mil residências e deixando milhares de desabrigados. Os principais acessos à cidade também foram alagados e o deslocamento ficou bastante restrito. Por cerca de 1 mês, a principal via de acesso que comunicava a cidade com Porto Alegre passou a ser um corredor humanitário que foi criado basicamente para passagem de mantimentos e profissionais da área da saúde, cujo trânsito era bastante restrito. O hospital fez uma operação aí emergencial de retirada dos pacientes, foram distribuídos para outros hospitais. Nós aqui, felizmente, na área de imagem, os equipamentos não foram atingidos. É realmente uma situação extremamente triste e ver a água chegando pelas portas aqui do hospital. Aqui na rua da frente o hospital ficou completamente inundado, sem trânsito, a água penetrando para dentro do hospital, invadiu aqui o subsolo e quase atingiu o primeiro andar aqui, onde estão instalados os equipamentos de imagem. Felizmente, com a saída dessas águas daqui, a gente conseguiu repor aí os geradores de energia e conseguimos religar os equipamentos e paulatinamente a gente foi recuperando a nossa atividade aqui. Estou falando pela área de imagem. Além disso, em Lajeado, felizmente, e eu faço parte, temos um clube de caminhões 6x6, caminhões militares antigos, que o objetivo primordial é fazer expedições, se divertir, mas também tem uma veia muito forte na solidariedade. Então, participando desse grupo, deixei de ser radiologista e acabei sendo militar. Eu sou tenente da reserva, médico, né? A gente não faz outra coisa, mas voltei a ser militar, bombeiro, etc, etc. Ao longo do vídeo eu estou passando algumas imagens do que eu fiz junto com meus amigos e colegas em prol da sociedade de todas as cidades da região aqui. E não foi pouco, a gente salvou a parte de animais que não conseguiram chegar feno para vacas da cooperativa na região. Ajudamos os bombeiros a chegar em locais que eles não conseguiam. Felizmente a gente tem
o know-how e preparo para tal, a defesa civil em todas as cidades também para atividades menores e também, e muito isso, na distribuição de donativos e alimentos para toda a região. E para nós que estamos fora da cidade, então primeiro foi o deslocamento, como voltar para a nossa cidade, né? Então as estradas que são as habituais estavam todas alagadas, a gente teve que vir para um caminho, um aeroporto alternativo, um caminho alternativo, conseguimos chegar em casa e a nossa surpresa foi que além desse alagamento, também foram alagadas as estações de tratamento de água e a gente não tinha água na torneira. Então a gente estava no momento em que a cidade estava alagada e a gente não tinha água dentro da torneira, né? Então alguns serviços de radiologia foram alagados. Eu que trabalho no Hospital Moinhos de Vento, meu principal problema era que eu não tinha água, né? Então a gente tinha que manter os pacientes que estavam internados. Foi estabelecido um comitê de crise em que todos os dias a gente analisava tudo que o hospital tinha e qual era a previsão de chegar. Então água em caminhão-pipa, foi colocado novamente um poço artesiano a funcionar, né, com o tratamento de água local. No âmbito da radiologia, em um primeiro momento, acredito que para todos os serviços o mais desafiador foi conseguir manter as unidades abertas e funcionando, ainda que não tenham sido diretamente afetadas pelos alagamentos, tendo em vista que diversos pontos da cidade ficaram sem luz e sem água, mas especialmente porque grande parte do quadro de funcionários e colaboradores perdeu tudo, perdeu suas casas. E desde o início, tenho certeza que o espírito de solidariedade e cooperação entre as pessoas tem sido extremamente importante para ajudar a superar os desafios que foram e ainda são enormes. Algumas outras áreas do hospital ainda permaneceram por muito tempo sem funcionar, a emergência, o bloco cirúrgico, a UTI, etc, né? O hospital e a direção do hospital, as irmãs aqui do hospital, se mobilizaram no sentido de ajudar, né, aquelas pessoas, principalmente os nossos funcionários aqui do hospital, cujas casas foram danificadas, algumas totalmente. O hospital conseguiu, fazendo movimentos, recebendo assim também muitas doações aí da nossa comunidade. A nossa direção e as irmãs, principalmente, e os próprios funcionários daqui do hospital tiveram o trabalho assim de trazer um pouco mais de conforto assim para essas pessoas que foram atingidas por essa verdadeira, como se pode dizer, tragédia climática que se abateu sobre o nosso estado. Então a mensagem que fica é: quando a gente tem uma catástrofe desse nível, dessa magnitude, a gente tem que se transformar, a gente tem que olhar o próximo com verdade, tem que saber o nosso papel, o que a gente pode fazer para contribuir de verdade. Isso não é publicar nada em rede social, não é fazer de conta, realmente botar a mão na massa. E a gente fez. Acho que colaboramos bastante. Porém, frente ao país que estamos, frente à sabedoria que não existe milagre, não existe verba suficiente federal, estadual e municipal para repor o que perdemos do ponto de vista de estrutura, vai depender de novo da gente. Eu acho importante, fico muito contente que o Colégio Brasileiro me convidou para falar sobre isso. E a mensagem que fica é que vamos demorar para nos reerguer, nós vamos nos reerguer, e o que a gente mais quer é sorrir de novo. O Rio Grande do Sul quer sorrir de novo e contamos com o apoio de todo o Brasil, que foi muito bem na questão de doações. Isso nos dá uma esperança, um otimismo, nos faz repensar muita coisa. Muito obrigado, espero ter contribuído com o Colégio Brasileiro e parabéns por essa iniciativa. A nossa instituição e o Hospital Mãe de Deus e as irmãs como a sua comunidade, eles estão juntos nessa retomada assim, aí, levando muita fé e entusiasmo em que nós certamente vamos sair desta situação e em pouco tempo a gente certamente vai estar novamente em condições de continuar prestando o nosso serviço hospitalar, médico hospitalar, que a gente sempre prestava assim para a nossa comunidade aqui na capital.
sem dúvida alguma, a nossa união como equipe, especialmente como sociedade, foi e tem sido fundamental para enfrentar todas as adversidades provenientes da maior tragédia climática da história do nosso país. O Hospital Mãe de Deus e as irmãs como a sua comunidade, eles estão juntos nessa retomada, assim, aí levando muita fé e entusiasmo em que nós certamente vamos sair desta situação e em pouco tempo a gente certamente vai estar novamente em condições de continuar prestando o nosso serviço hospitalar, médico hospitalar, que a gente sempre prestava assim para a nossa comunidade aqui na capital. O povo, né, as pessoas, elas se voluntariaram, elas fizeram cada um o seu melhor para a gente conseguir manter a saúde das pessoas em primeiro lugar, né? Primeiro conseguir deixar essas pessoas vivas, depois com saúde, e aí agora a gente tem que se reconstruir, né? Então agradeço o CBR pelo apoio desde o início, com campanhas de solidariedade, mostrando o Pix que as pessoas poderiam doar, e cada um conseguiu, né, trazer para a nossa sociedade uma esperança que a gente vai se reconstruir, e é importantíssimo que a gente continue ajudando nesse momento. Cada momento, né, é uma ajuda um pouquinho diferente, mas é muito gratificante ver essa força do povo brasileiro, essa força do povo gaúcho querendo um estado e um país melhor. Muito obrigada.